Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o nosso Mengão, que simplesmente foi avassalador em 2025. Flamengo que conquistou tudo, meus amigos, conquistou tudo. É o atual campeão, como diz o BAP, né? Meu parceiro, o Flamengo que tá simplesmente causando desespero na cabeça dos antes. Olha que ainda tem a Copa Intercontinental. Parceiro, quem tá duvidando aí do Mengão? Eu não duvido mais de nada. Esse Flamengo do Filipe Luís já provou que é capaz, tá? De fazer jogos incríveis, como fez contra o Chelsea lá no Mundial de Clubes no meio do ano. Detalhe, hein? O Flamengo deu um baile de futebol no atual campeão daquele Mundial. Bom, vamos deixar aqui, né, a galera aqui analisar e falar sobre esses títulos que o Flamengo conquistou aí só em uma semana, né? Só nessa última semana foi só nada mais, nada menos que Libertadores e Brasileirão. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Semana já comemorou a quarta Libertadores, agora também mais um Campeonato Brasileiro conquistado nessa quarta-feira. E claro que a gente vai falar muito desse título do Flamengo, que agora olha para a Copa Intercontinental de Clubes. E vamos falar mais desse Campeonato Brasileiro, porque lá na parte de baixo, Bené, a coisa tá... Se o título já tá definido, o rebaixamento ainda tá pegando fogo, né, amigo? É isso, Camila. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tá Na Área. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro. A 37ª rodada ainda vai ser encerrada hoje, mas no fim de semana vai ter muita gente de olho em jogos simultâneos, porque é isso, o Flamengo garantiu o título de forma muito merecida, venceu o Ceará por 1-0 ontem no Maracanã, mas no fim de semana tem muita gente na briga contra o rebaixamento, claro, briga também por vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, tem gente que pode cair, mas acaba ficando com a vaga na Sul-Americana, a gente sabe muito bem como funciona essa reta final de Campeonato Brasileiro. Aqui com a gente hoje, Beli Soares e Ricardinho pro Tá Na Área desta quinta-feira. Ricardinho, bem-vindo, boa noite agora para você. Esteve ontem no Maracanã, acompanhou a consagração do Flamengo, né, desse título. A gente já vinha falando que estava encaminhado pela situação do Palmeiras nas últimas rodadas, mas é aquilo, é um time com melhor ataque, melhor defesa, o time que mais venceu e menos perdeu no Campeonato Brasileiro. A consagração, mais uma vez, desse time do Filipe Luís. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um abraço a você, a Beli, a Camila e a todos que nos acompanham. Eu acho que a consolidação, né, depois de uma temporada longa, que ainda no caso do Flamengo não terminou, porque tem ainda Intercontinental a semana que vem, mas eu acho que é a chancela e a consolidação de uma temporada bem realizada, né? As conquistas, elas traduzem muito aquilo que foi produzido durante a temporada. E quando a gente fala, não é só dentro do campo, não. Dentro do campo, eu acho que é o ponto final, né? É a cereja, porque são os jogadores que podem fazer a diferença com o torcedor, com tudo isso. Mas eu digo em relação a planejamento, a investimento, entendeu? A questão de equilíbrio financeiro, de você poder trazer jogadores e ter um elenco que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem. Esse ano o Palmeiras não venceu, mas é um time que nesses últimos anos também performa de tal forma a conquistas. Então isso é muito bom para o futebol, é uma demonstração de que os clubes precisam se organizar, eles precisam equacionar a parte financeira, porque consequentemente virão conquistas. Se você não fizer isso, você sempre vai não só bater na trave, mas você sempre vai ter o problema de ou brigar lá embaixo, né? No caso de mudanças, mas principalmente cada vez mais longe dessas equipes que performam porque tem organização. Então o Flamengo, com todos esses números que tiveram na temporada e as conquistas, é o exemplo, como citei o Palmeiras, como você pode ter daqui a alguns anos outros times, a chancela de organização, consequentemente, de conquista. É uma temporada mágica, né, para esse Flamengo, com mais um título conquistado, Beli. E aí, recorde de títulos, recorde de público ontem no Maracanã, uma festa que o torcedor rubro-negro já preparava ao longo da tarde, a gente foi atualizando, viemos aqui no Tá Na Área, o Bené estava direto do Maracanã trazendo um pouquinho desse ambiente e, de fato, uma festa do tamanho do que o torcedor rubro-negro pôde comemorar nessa reta final de temporada, né? Se durante ali a classificação na semifinal da Libertadores, né, a forma como foi,
deixou todo mundo muito tenso em relação à possibilidade dos 2 títulos. Eles foram confirmados na última semana de uma maneira muito superior aos seus adversários, seja na decisão da Libertadores e ontem, no jogo contra o Ceará. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, mas parecia administrar um jogo que daria a ele o campeonato no dia de ontem, né, amiga? Boa tarde pra você. Boa noite já, 6h03. Boa noite, Camila, Ricardinho, Bené, a galera de casa tá acompanhando a gente. É isso, a consolidação de algo que a gente já estava esperando, né? Assim, o Flamengo cresceu na hora certa no Campeonato Brasileiro. A gente falava de um Flamengo que talvez não tenha tido um outubro brilhante, mas que em novembro conseguiu subir de produção, ultrapassar o seu maior rival, inclusive vencendo o confronto direto no Maracanã. E aí, hoje, a torcida está feliz da vida. Foram 5 dias que separaram um tetracampeonato da Libertadores e mais um título do Campeonato Brasileiro. É o melhor elenco do país. A gente sempre fala de Flamengo e Palmeiras, né, que são realmente esses 2 times que estão à frente dos outros, como o Ricardinho bem te destacou, e ia ficar entre esses 2. Né? A gente ia até debatia, pode ser que um ganhe os 2, pode ser que cada um ganhe um, e no final das contas o Flamengo, muito por conta desse crescimento recente, né, dessa forma que conseguiu superar as dificuldades encontradas muitas vezes contra seus adversários, principalmente na Libertadores. Né? A Libertadores do Flamengo foi uma Libertadores um pouco menos convincente do que a Libertadores do Palmeiras, mas o título está na gávea. Então, não necessariamente o que você faz na trajetória é o que vai acontecer na final. O Flamengo soube jogar aquela final muito bem, o Palmeiras não. E o Flamengo ontem, né, contra o Ceará, realmente encontrou um Ceará num bloco baixo, muito difícil você jogar contra esses times que mantêm essa postura um pouco mais defensiva, e um Ceará que está brigando ainda contra rebaixamento, o que torna a missão do Flamengo um pouquinho mais complicada. Esse jogo valia muito para o Ceará, bem como o próximo jogo também vale, e é contra o Palmeiras. Então, enfim, acho que dentro do que a gente já estava esperando, a gente sabia que o título ia ficar, os grandes títulos, iam ficar com um dos 2. Os 2 ficaram com o Flamengo. É por aí, né, Ricardinho? Um cenário que a gente já esperava, já imaginava no Maracanã ontem, né? O Ceará fechado, porque um ponto ali seria muito valioso nessa briga contra o rebaixamento, e o Flamengo martelando o tempo todo. Achou o gol que deu uma certa tranquilidade e sofreu muito pouco na partida, né? Se a gente for computar as chegadas ao ataque do Ceará, foram pouquíssimas, e quando o Ceará conseguia chegar ao ataque, sem muito perigo para o Rossi, né? O Flamengo fez o suficiente para vencer o jogo, em uma atuação que não foi espetacular, mas foi a atuação necessária para vencer o jogo do Ceará e conquistar o título, né? E o Ceará fez aquilo que ele poderia. O jogo do Ceará ontem foi da mesma forma com que ele venceu, por exemplo, o Corinthians lá na Arena, que foi a última vitória do Ceará e a primeira contra o Corinthians lá em São Paulo, por exemplo. Foi desse jeito, um time que marcou, que jogou no contra-ataque. Só que o que aconteceu ontem de diferente é que ele tomou uma trama, que o ataque do Flamengo acabou envolvendo a defesa, e aí mudou todo o cenário. Então, assim, o Ceará fez aquilo que poderia no jogo de ontem. Não foi o suficiente, não chegou a incomodar o Flamengo. E o Flamengo fez o jogo seguro, o jogo que ele pode jogar mais do que jogou ontem, lógico, todos nós sabemos que pode, mas ele fez o jogo necessário para conseguir 1-0 e para consolidar a sua conquista. E o detalhe é que com uma escalação também, Belly, cansada, né? Porque a gente ficava aqui imaginando qual poderia ser a escalação do Flamengo, imaginando talvez algumas mudanças em função do desgaste físico mesmo, da final da Libertadores, da viagem, da comemoração, claro, dos jogadores do título, enfim. Como esse elenco estaria desgastado, como esse time estaria desgastado para esta partida de ontem. E o Felipe começa com o mesmo time da final da Libertadores. E claro que tem ali um desgaste, mas tem também esse momento e essa adrenalina também, né? Acho que talvez até o ritmo, enfim, que esses jogadores já encararam a decisão da Libertadores e entram para uma partida decisiva como era essa, né? E a vontade de resolver logo, né? Para não deixar para a última rodada. Sim. Porque o Palmeiras fez o dever dele ontem, venceu a partida, mas arrastar isso mais alguns dias, pensando que o Flamengo ainda tem um Intercontinental pela frente, é uma cascata, né? É um efeito dominó ali. Então, pro Felipe Luiz, assim, não me surpreendeu ele ter optado pela mesma escalação, não, tá? Justamente por isso, por essa vontade de resolver essa situação. O Flamengo pega um Mirassol na última rodada, os 2 times já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, então o Flamengo já é campeão, então não tem muito porquê você arrastar isso até o final de semana. Resolve logo. Foi a ideia do Felipe Luiz, foi com força total.
Foi um jogo onde o Ceará conseguiu, né, acho que, de certa forma, dentro da sua estratégia, suportou por bastante tempo. Só que aí, numa jogada individual, o Samuel Lino consegue balançar as redes. 1-0 foi mais do que suficiente. Precisava disso para levantar o Caneco levantado de forma muito merecida. É o Flamengo que vai disputar a Copa Intercontinental a partir da próxima quarta-feira e já sabe que vai levar a campo contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma equipe sub-20. Até para aproveitar, Ricardinho, você que ao longo da carreira ergueu muitos troféus, esse jogo seguinte, esse pós-título, qual é o tamanho do impacto? Não só da comemoração, mas da parte mental também do time naturalmente relaxar. Acho que no caso do Flamengo tem esse adendo. O jogo seguinte a um título era de outro título. Então isso também tem um impacto, né, nessa conta, né? Eu acho que no caso do Flamengo não foi nem o caso do relaxamento de um jogo para outro. Até porque os caras, eles trabalharam o ano todo para chegar a esse momento de disputa, de consolidar uma conquista. Eu acho que o caso do Flamengo foi mais o desgaste mesmo. O que envolveu o emocional do jogo contra o Palmeiras, né? A necessidade, a concentração, o confronto, né? A responsabilidade de uma conquista para você, inevitavelmente e acho que merecidamente, comemorar essa conquista, porque foi uma conquista grandiosa, e aí 3 dias depois, nem isso, você ter um outro jogo decisivo, uma outra final contra o Ceará. Então acho que a questão foi mais, não foi nem assim, acho que emocional, foi mais física mesmo, de você, sabe, fisicamente o corpo sentir, por mais preparado que o cara esteja, você diminui, você não está no teu 100%. E acho que aí também tem a questão da experiência dos jogadores. Os jogadores sabiam disso. São jogadores vencedores. Tem uns que, a gente não sei se vai falar, mas em algum momento o Luiz Henrique e o Arrascaeta é o 17º título pelo Flamengo. Então, Bruno assim, Henrique e Arrascaeta, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles é o 17º título. Então, assim, eles estão acostumados. Aí você vê o Alexandre, jogou fora um tempão. Os caras, cara, Arrascaeta, são caras que têm experiência. Então, eu acho que essa foi a questão que eles levaram para o jogo. Arrumadinho, buscando o resultado, acharam um gol e aí controlaram a partida até o final. Dentro, o Ceará não conseguiu chegar, pelo contrário, as mudanças. E aí vem, o que eu falei até ontem no jogo, aí você vem as mudanças no segundo tempo. O que o Flamengo tem de elenco, e o Felipe Luiz, faz com que você você coloca o Plata, você coloca o Luiz Araújo, você coloca no meio o Saúl, você coloca o Cebolinha, enfim. Cara, são alternativas que pelo menos mantém o nível do time, entendeu? Pelo menos mantém o nível. Em algum momento até melhora, porque os caras estão mais descansados. Muitos deles nem jogaram no final de semana. Então essa é uma questão que o Flamengo soube utilizar ontem. Aí você falou dos 17 títulos, Bruno Henrique e Arrascaeta. 3 Libertadores, porque eles estão no elenco, né, desde 2019, a de 19 e de 22, Flamengo, né? Sim, e a de 2025. O Brasileirão, 19, 20 e 25, 2 Copas do Brasil, né, em 2022 e 24. A Supercopa, 20, 21 e 25. 5 vezes o Campeonato Carioca, 19, 20, 21, 24 e 25. E a Recopa em 2020, por enquanto, né, 17 títulos, porque agora tem pela frente a Copa Intercontinental. Já no início do ano que vem tem a disputa das 2 Recopas, digamos, né? A Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, mas enfim, tem a possibilidade de já começar o ano também com outros títulos. E aí o calendário ano que vem já começa em janeiro também com a disputa do Campeonato Brasileiro. Enfim, a Libertadores mais cedo. Teremos um calendário cheio para o ano de 2026, mas é impressionante, né, Beli? Porque a gente olha esse ano de 2025, essa temporada com 2 títulos. Claro que houve e vai haver comparações com justamente 2019, que foi esse ano que o Flamengo conquistou também o Campeonato Brasileiro e volta a conquistar a Libertadores, né, depois de muitos anos. Naturalmente há essa comparação, mas se a gente for olhar para esse Flamengo, que ano após ano, de 2019 para cá, continua brigando pelos títulos, conquistando muitos, como a gente viu aqui, é interessante que em 2025, daquele elenco de 2019, a gente só tem esses 2 jogadores, né? Um elenco que também continuou brigando por títulos, mas se reformulando a cada temporada. E isso é muito importante, né, Camila? A gente vê muitas vezes as equipes vencedoras com dificuldade na hora de você realmente reformular um elenco. Porque é difícil você, entre aspas, bem entre aspas, se livrar dos seus ídolos. É difícil você se desfazer deles, porque você tem um sentimento natural de gratidão, né? Eu acho que isso ali nunca vai deixar de existir. Agora, você tem que pensar
no clube, em primeiro lugar. Se aquele jogador, por mais grato que você seja, ele não se encaixa mais no seu clube, o tempo também bate para ele, né? E aí, fazendo aqui a conta, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. São 7 anos. O Flamengo só não ganhou nenhum troféu em 23. É muita coisa. É muita coisa. E alguns anos com 2 títulos, né? 19, 25, que a gente está falando aqui. Mas essa reformulação, essa renovação, ela é de suma importância para as equipes que querem se manter no topo da tabela. A gente está falando de Flamengo aqui de forma muito merecida e é inevitável a gente falar de Palmeiras. A gente também vai falar de Palmeiras por quê? Porque também é um time que consegue se renovar com alguma facilidade, talvez de formas distintas. O Flamengo, ele costuma renovar os seus elencos indo ao mercado e trazendo grandes jogadores. O Palmeiras, ele também faz isso, mas ele olha para sua base com muita atenção. Então, ele mescla um pouco mais esses 2 tipos de melhora, né? O Palmeiras mantém o trabalho do treinador, Perfeito. Né? São 5 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Você ainda tem esse asterisco do Abel Ferreira. Quais outros times que fazem isso no Brasil hoje? É muito difícil. Você não consegue dizer. Por quê? Porque os times rasgando, se remendando, se reconstruindo. E aí é muito difícil, é muito complicado. Aí mantém aquele cara que foi ídolo lá atrás de uma conquista importante. Beleza. E o que você vai fazer para renovar esse elenco? E renovar sem perder a espinha dorsal. Também tem isso. Enfim, são muitas variáveis que a gente apresenta aqui no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, eles são bons exemplos do que pode ser feito. Você tem que, como o Ricardinho disse, sanar as dívidas, se equilibrar financeiramente, ir atrás do mercado de forma criativa, né, para quem não tem tanta grana, mas ir atrás do mercado, atrás de peças que realmente se encaixem no seu elenco. A gente está falando de 2 seleções, cara. São 2 times muito bons. Os reservas do Flamengo e os reservas do Palmeiras, eles são titulares em muitas equipes do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Eu posso falar do continente. Quer ver um exemplo? Aí tem as pessoas, algumas pensam, mas com dinheiro, né? Ou equacionado é fácil. Aí eu falo assim, pois é, mas e o exemplo do Mirassol? Mas, poxa, deu tudo certo esse ano. Deu tudo certo, mas deu certo porque existe um projeto sério, claro. Competitivo, que se eles não têm o poderio financeiro de outras equipes, como o Palmeiras e como o Flamengo, mas eles têm, tecnicamente, o olho de pessoas que veem jogadores jovens, jogadores que eles podem investir determinado valor para montar um time competitivo. Olha o resultado no primeiro ano, né? Mas vai repetir o ano que vem? Não sei, a gente não sabe. Né? O ano que vem a gente vai ver, a gente vai analisar. Vai jogar mais do que uma competição. Tudo isso está no pacote. Agora, existe forma de você, com um orçamento menor, mais enxuto, também performar, também ser competitivo, né? Porque o Mirassol esse ano deu exemplo para todo mundo, né? E foi a grande sensação do campeonato. A gente fala de Palmeiras e de Flamengo, mas o Mirassol, a grande sensação, é um case de sucesso. Sem dúvida. Né? Vindo de uma Série B, com essa história toda. A grande história do campeonato é o Mirassol. É a do Mirassol, entendeu? Não tem como ser, assim, com todo respeito a torcedores do Flamengo, o que o Flamengo fez é importante, com todo respeito ao protagonismo que o Palmeiras teve durante boa parte dos torneios, mas a grande história do Campeonato Brasileiro esse ano é o Mirassol. Não, e ainda aproveitando esses parênteses sobre o Mirassol, muita gente justificava pela questão do calendário. O Mirassol teve só o Brasileiro e o Paulista. O Juventude, rebaixado matematicamente com antecedência no Brasileiro, só teve o Campeonato Gaúcho, e o Brasileiro teve um jogo de Copa do Brasil, porque foi eliminado de forma precoce. Então, não é só um fator que explica sucessos e fracassos dentro de uma temporada, é um conjunto disso tudo que a gente está falando. E voltando a falar do Flamengo, né, acho que o torcedor tem que valorizar muito, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, essa era de domínio que a gente está vendo desses 2 times do futebol brasileiro. São coisas atípicas na história do futebol brasileiro. Se a gente pegar o Flamengo, que foi campeão 2 vezes essa semana, é a 3ª dobradinha que o Flamengo faz nesse período. Em 2019 ganhou o Libertadores e Brasileiro, assim como fez esse ano, e em 22 ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Acho que isso também reflete o quão diferenciado é esse momento que o Flamengo está vivendo, e a gente tem até aqui os números no nosso telão também sobre o Arrascaeta, para falar especificamente de um jogador que, na minha visão, eu quero saber de vocês também, já se coloca historicamente dentro de uma prateleira mais em cima, falando individualmente de conquistas, e aí eu não falo só de conquista, eu falo de protagonismo, porque esse cara agora é o camisa 10 do Flamengo, que foi o grande craque do Campeonato Brasileiro, somados, né, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil,
o Arrascaeta chega a 10 conquistas. Esse número é inédito na história do futebol brasileiro, falando individualmente de jogadores, né? São 3 Libertadores, 4 Copas do Brasil, contando as 2 pelo Cruzeiro, e também 3 Campeonatos Brasileiros. Acho que, Belli, o debate de maior estrangeiro do futebol brasileiro ficou para trás. Eu acho que não tem mais debate. Acho que o Arrascaeta passou, assim, com a visão, se coloca ali para brigar entre os que estão na primeira prateleira de forma geral. Criou uma prateleira para ele. Pode ser? É isso. Eu acho que é por aí, A gente está falando de um jogador muito vencedor, como você falou, né? Assumiu o protagonismo ainda mais depois que assumiu a 10 do Flamengo, que é uma 10 muito pesada. E esse ano fez o melhor ano da carreira dele. Né? Impressionante o que fez o Arrascaeta em 2025. O ano do Flamengo ainda não acabou, a gente sabe disso. Né? Ainda vai ter um Intercontinental pela frente, mas é um cara muito diferente. A gente fala muito de Flamengo, a gente tem inúmeros jogadores que a gente pode listar aqui, olhando e falando assim, pô, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, porque é um elenco muito recheado, muito robusto. Mas igual ao Arrascaeta não tem ninguém. Igual ao Arrascaeta realmente é muito difícil. Até pra você achar, talvez desempenhando a mesma função, fazendo exatamente o que ele faz, é difícil. Né? O Felipe Luiz eventualmente faz ali uns ajustes de posicionamento e tudo mais, mas é muito complicado. Ele não tá à toa nesse rol, não. Né? Ele não tem esse monte de troféu aí à toa. É um cara que joga muita bola. Demorou até um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, mas quando se adaptou também, foi embora, título atrás de título. O Flamengo foi no Cruzeiro pegar ele, até porque ele foi algoz do Flamengo em algum momento também. Então, se tiver aquele cara lá me fazendo mal, eu vou trazer ele para cá para ele me fazer bem, e acabou dando super certo. E aí, você está falando de tempo, né? A gente está retrazendo todo esse recorte Flamengo 2019 até 2025. E ontem, eu confesso que me surpreendeu um pouco essa resposta do Bruno Henrique, porque falaram sobre a questão contratual dele. O Bruno Henrique, assim como o Arrascaeta falamos aqui, tá desde 2019, né? Conquistou 17 títulos no Flamengo nessas 7 temporadas. E ontem, perguntado aí sobre a sequência do contrato, olhando para frente, as próximas temporadas, tem também ainda nesse ano a Copa Intercontinental, ele falou, quem sabe, já está chegando a hora de pendurar as chuteiras. Sem sombra de dúvida. O brasileiro me perguntou ali, mais um ano de contrato com o Flamengo. Falou que tem mais 2 anos aí pela frente. Eu falei que eu não sei. E o meu desejo, a minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao final. Jogar esse último ano com o Flamengo. Quem sabe aí, pendurar as chuteiras. Aí o Bruno Henrique falando depois da conquista, Ricardinho, um jogador que se colocou também nesse hall de grandes jogadores da história do Flamengo, esse recorde que ele tem ao lado do Arrascaeta, não dá para normalizar, a gente já falava isso no programa de ontem. Enfim, um jogador que viveu momentos conturbados, né, nessa temporada, enfim, por conta de toda a investigação envolvendo suposto envolvimento com apostas, né, o Bruno Henrique. E falando dessa questão contratual, foi um debate que a gente fez durante muito tempo, quando o contrato anterior do Bruno Henrique estava para se encerrar. O Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima em 2022 e muito se debateu sobre essa renovação por mais 3 temporadas, que foi o último vínculo que ele assinou com o Flamengo. Eu acho que acabou se mostrando um acerto do Flamengo. A Belli falou no início do programa sobre essa questão delicada de dar aquele adeus para grandes jogadores, para ídolos, e mesmo com a idade avançada, né, a gente fala, claro, cada jogador sente de uma forma essa questão da idade, acabou se mostrando uma decisão acertada do Flamengo, essa renovação. É importante sempre a sensibilidade das pessoas que estão à frente do departamento de futebol, né? Essa análise ela tem que ser feita não individualmente em relação ao Bruno Henrique e a qualquer ídolo do Flamengo, mas sempre com uma divisão de responsabilidade. Então, é a questão técnica com o treinador, ver, né, da utilização do jogador, é a questão financeira, equacionar isso, o custo-benefício que o atleta vai ter na sequência do seu contrato, né? O que eu posso dizer é que o Bruno Henrique, nesse tempo de Flamengo, é um jogador muito... E não é só nas conquistas, não, no trabalho para as conquistas, nas competições, durante as competições, de determinados jogos, às vezes, aquele golzinho no clássico, aquele jogo decisivo, Então, assim, ele construiu isso, né? Lógico que a questão de se vai jogar mais 1 ano, 2 anos, isso é uma questão muito individual, né? Daquele momento, eu acho que ele falou, de repente ele já tem isso na cabeça, mas, enfim, vai amadurecer a ideia, ele vai sentir o momento.
O clube tem as suas decisões, o atleta também. Mas que ele é muito decisivo no Flamengo, nessa passagem dele, os números estão aí. Conquistas, gols, assistências, né? Ele está jogando numa função, com a ausência do Pedro, que normalmente não é a dele. E talvez ele nem se sinta tão confortável. Mas ajuda, faz gols, né? Você viu agora contra o Atlético, o gol de cabeça que ele fez. Ele empatou o jogo lá. Sim. E o Flamengo está ontem comemorando o título, porque aquele empatezinho deu 1 ponto para o Flamengo, muito importante, né? Então, assim, estou falando em um jogo, foram vários. Então, eu acho que ele está nesse caminho e o Flamengo ainda precisa muito dele. Eu vejo que ainda, porque você vê o desempenho dele, é um desempenho de um jogador que ele se cuida, treina, então acho que ainda ele tem um caminho dentro do Flamengo. Mas não deu muito tempo do Bruno Henrique comemorar o título, não, porque ele teve uma notícia ruim na manhã dessa quinta-feira. A gente traz a matéria completa e bem explicada lá no GE. Globo do que significa essa decisão. Mas hoje a Justiça do Distrito Federal acolheu um recurso do Ministério Público que torna o Bruno Henrique réu por estelionato, né? Havia um pedido do Ministério Público de que o atacante também fosse tornado réu por estelionato. Ele já tinha uma outra acusação e houve hoje a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de acolher esse pedido e ele foi aprovado, portanto, ele agora também é réu por estelionato. O Bruno Henrique soltou uma nota oficial. A gente lembra que na esfera desportiva, né, o STJD condenou o Bruno Henrique apenas a uma multa. Ele não precisou cumprir os jogos de suspensão, pagou apenas uma multa, mas na esfera criminal ele ainda continua respondendo por toda aquela história que se acompanhou nos últimos meses envolvendo casas de apostas e a mensagem trocada em que ele informa o cartão amarelo que ele tomaria no jogo seguinte do Flamengo, forçaria um cartão amarelo, enfim, tudo isso tem uma repercussão e hoje, na esfera criminal, ainda tivemos essa decisão. Só para citar a nota aqui da defesa do Bruno Henrique, está lá dentro da matéria do GE. Globo, com tudo explicado, mas a defesa recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou o recurso do Ministério Público para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato e com confiança no Poder Judiciário. Será apresentado recurso pela defesa aos órgãos competentes, que demonstrará mais uma vez o equívoco da denúncia, mas hoje essa é a notícia, ele está denunciado também por estelionato na Justiça do Distrito Federal. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já tem toda a sua programação concretizada, vai embarcar para o Catar neste próximo sábado. Inclusive teremos a Aeroflá novamente para levar, né, os jogadores até o Aeroporto Internacional do Galeão. Flamengo que está aí com uma boa expectativa de pelo menos chegar até a grande decisão contra o time do PSG, jogo que vai acontecer, né, no próximo dia 17. Então vamos ver aí, né? Tudo é possível. O Flamengo já provou que, né, é possível, né? Lembra lá do Mundial de Clubes contra o Chelsea? Eu não duvido mais de nada não, tá? Esse Flamengo do Felipe Luiz aí já provou realmente ser um time realmente diferenciado, tá? A nossa defesa, uma boa defesa, consistente, cansado, né, da temporada, mas, cara, é um jogo, e um jogo tudo pode acontecer, tô confiante, tá? Por incrível que pareça. Bom, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!